Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar aqui um assunto muito importante para nós que somos adoradores do Deus vivo, porque a nossa vida é um culto a Deus. Romanos capítulo de número 12, versículo 1, diz Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o versículo 2 vai dizer que a nossa mente ela tem que ser moldada pela palavra de Deus e não pelo mundo, pelo que o mundo oferece, e sim pela palavra de Deus. E assim a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Muito bem, esse é o nosso culto pessoal. A nossa vida é um culto a Deus. Mas nós também nos reunimos como igreja para prestar um culto coletivo a Deus. Então, quando nos reunimos, esse culto ele tem que ser em primeiro lugar, e em segundo lugar e em terceiro lugar para adoração a Deus, porque nos reunimos para adorar a Deus. E quando estamos adorando a Deus, somos também edificados. Um edifica o outro, um ajuda o outro, um abençoa o outro, e assim a igreja ela cresce, prospera dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. Se observar a igreja primitiva, que é o modelo prático aí que nós temos nas Sagradas Escrituras, vocês vão observar que ela se reunia para adorar a Deus. Eles adoravam a Deus com simplicidade, com alegria, com singeleza de coração, diz a Bíblia, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e eles iam vivendo junto, em comunhão, em comunidade, e eles só queriam adorar a Deus. Esse era o propósito, esse era o ideal. Eles queriam adorar a Deus e viver juntos, e todos que viam achavam aquilo maravilhoso, e é verdade, né? Uma igreja assim, nesse padrão, é algo extraordinário. Mas eu tenho observado que, com o passar dos anos, a igreja ela vem cada vez mais se distanciando dessa simplicidade, dessa adoração a Deus pura e simples. E muitas vezes o emocionalismo tem predominado nos cultos. Hoje nós vamos tratar disso, usando como texto base 2 Coríntios 5 e 7, aonde Paulo diz: andamos por fé e não por vista, nos movemos por fé e não por vista. A fé é que dita, né? Então o que é esse estudo hoje? Esse estudo de hoje é uma reflexão sobre a espiritualidade baseada na fé e os perigos do emocionalismo, porque nós estamos vivendo em uma era em que a espiritualidade ela é baseada, ela é marcada por aquilo que as pessoas estão sentindo. Os sentimentos, eles muitas vezes ditam as decisões, e frequentemente aquilo que as pessoas sentem são mais valorizados, elas são valorizadas acima da própria verdade. E esse fenômeno ele tem penetrado muito, ele tem sido muito forte nas igrejas, na igreja contemporânea, e isso cria uma espiritualidade baseada em sensações, em emoções, em vez de uma fé sólida, fundamentada na palavra de Deus. Isso é o que estamos vivendo. E qual que é o impacto disso? A adoração da igreja ela está mudando as suas formas e está começando a se basear por aquilo que as pessoas sentem, por aquilo que elas estão se alimentando, em vez de viver pela palavra de Deus. E isso tem trazido muitos prejuízos, porque a dependência de experiências emocionais leva a uma espiritualidade frágil, consumista, uma imaturidade espiritual, uma vulnerabilidade a falsas doutrinas e também a desvalorização do ensino bíblico. Eu não sinto nada quando o pastor está ensinando, então eu não vou para um culto de ensino. Agora, no culto profético, culto power, culto da vitória, culto da libertação, das portas abertas, esse aí eu me sinto bem nesse lugar. Sabe, a gente sente a presença de Deus. É isso o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui
falando sobre o que é o problema do emocionalismo nos cultos contemporâneos. O emocionalismo nos cultos, ele é caracterizado pela ênfase exagerada nas emoções e experiências sensoriais que as pessoas têm durante a adoração. E isso, frequentemente, é em detrimento da verdade bíblica e da edificação espiritual e da transformação de vida, uma transformação genuína de vida pela palavra de Deus, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é a palavra sendo pregada, as pessoas sendo edificadas pela palavra e tendo a vida transformada. Este é o avivamento que nós precisamos. Então, neste modelo, o culto ele é estruturado e tudo mais para provocar esses sentimentos. Ele é feito nesse molde para que as pessoas possam chorar, ser levadas a um êxtase, a uma euforia, que aquilo é interpretado. Isto é interpretado como uma evidência de que Deus está presente. Porque nós sentimos a presença de Deus, Deus estava aqui. Meu irmão, tem um caso na Bíblia, eu não anotei aqui, mas vou colocar aí para você ver no slide. Tem um caso na Bíblia aí de um povo que fez um grito, um barulhão que parecia que Deus estava lá. E até as pessoas que estavam lá fora acreditavam que Deus estava, só que Deus não estava. Era só barulho, era só agito, mas Deus não estava lá. Então, eu estar emocionado, eu estar alegre, eu estar eufórico, pulando e rodando, não significa que Deus está. Pode ser só emoção mesmo. Vou enumerar aqui alguns sintomas do emocionalismo religioso. Primeiro é a dependência de estímulos externos para sentir a presença de Deus. Então, o culto ele é feito para que a pessoa possa sentir a presença de Deus. Aí tudo é feito e depende disso, porque se o culto não acontecer dessa forma, a pessoa não sente a presença de Deus. É como se Deus não estivesse lá. Segundo, avaliação da qualidade do culto baseada na intensidade emocional. Se eu vir ao culto e me emocionar bastante, então esse culto estava uma bênção. Se eu não me emocionar, se eu não me alegrar, se eu não pular, não rodar, eu não acho que Deus estava presente, eu não senti nada. Busca por experiências em vez de transformação de caráter. A pessoa vai longa distância buscar uma experiência emocional, mas ela não transforma de vida. Ei, observe, eu já participei de cultos que parecia que o céu desceu na terra, mas no outro dia tinha crente que não estava pagando as contas, que estava passando calote, que estava brigando, que estava fazendo um monte de coisa errada. Mas Deus estava no culto, a pessoa estava lá rodando cheia de Deus, no outro dia já estava brigando, já estava negando de pagar as contas. Que presença de Deus é essa? Me explica. Confusão entre emoção humana e unção de Deus. A pessoa está emocionada, mas aquela pessoa está cheia de Deus. Conversa, ela está emocionada, ela está sendo guiada, regida, levada pelas próprias emoções. E alguns estão pensando que aquilo é Deus que está na vida dela. Não, irmão, não confunda emoção com unção. Unção é unção, irmão. Unção é capacitação divina para desempenhar uma tarefa. Uma pessoa ungida, ela não precisa que você aprove ou desaprove ela. Ela simplesmente faz o que foi chamada para fazer. Ela tem convicção através da fé que foi enviada para fazer e faz o que foi chamada para fazer. Não depende de estar alegre, estar triste. Ela simplesmente faz. Então, esse é o problema dos nossos dias, o problema do emocionalismo nos cultos. Você já deve ter observado, me escutando e falando, puxa vida, pastor, é isso mesmo. Agora eu quero te apresentar as raízes do problema. Qual que é a raiz do problema? O primeiro grande problema é a deficiência do ensino bíblico. Aonde a palavra de Deus ela é negligenciada, ou ela é superficialmente ensinada, sem muita profundidade, as emoções naturalmente
tendem a preencher este vácuo espiritual. Se as pessoas não estão firmadas na palavra, elas vão procurar outro fundamento para se firmar. E crentes sem fundamentos doutrinários sólidos na palavra de Deus, eles tornam-se dependentes de estímulos emocionais. Eles precisam disso para validar as suas experiências com Deus. E se a igreja não produzir isso, ele sai da igreja ou vai procurar outra que produza esse tipo de estímulo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 4, Jesus deixou claro, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem que ouve as palavras e põe em prática é comparado a um homem que tem um fundamento firme, que é a rocha. Agora, você que tem se baseado pelas emoções, que tem se fundamentado pelas emoções, esse terreno aí ele é muito frágil, né? Segunda raiz do problema é a influência da cultura pós-moderna. A sociedade contemporânea, ela prioriza o subjetivo em vez do objetivo. Ela prioriza o experiencial sobre o racional, a experiência sobre a razão. E esta mentalidade, ela está infiltrada na igreja. E ela criou uma espiritualidade consumista, que busca experiências rápidas e intensas, em vez de crescimento profundo e constante. Olha, eu vou dizer, tem crente que é capaz de viajar de um lado do estado para o outro, para sentir a presença de Deus. Aí sentiu a presença de Deus, ele está maravilhado, ele conseguiu o produto que ele queria. Só que ele continua com a vida do mesmo jeito, ele não muda. E a palavra de Deus, ela deve transformar o seu caráter, ela deve mudar você. Você deve dia após dia se parecer mais com Jesus. Terceiro grande problema aqui que eu vejo é a liderança inadequadamente preparada. Ou seja, ela já vem de uma formação, ela já foi criada desta forma. Ela não foi criada para pregar o verdadeiro evangelho e esperar resultados verdadeiros pela palavra de Deus. A liderança, ela está mais preocupada em um crescimento numérico, quantidade em vez de qualidade. Então eles fazem os cultos já nesse tipo. Eles procuram saber o que as pessoas querem. É como um compositor. Uma vez conversei com um compositor evangélico que compõe muitas canções para cantores renomados, e ele disse: não, meu irmão, mas eu não posso escrever esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não vende, o povo não quer. Então eu escrevo esses tipos de canções porque o povo consome. O camarada escrevia canções que o povo queria ouvir, entende? Então, muitas vezes a liderança também, na preocupação de que a igreja tem que ter bastante gente, e eu vou tratar de um assunto mais para frente sobre, às vezes o pastor ele se torna escravo do seu projeto. Sim, ele acaba alugando um salão e criando uma denominação, e ele tem que pagar muito caro naquele salão, e tem que pagar água, tem que pagar luz, e não pode ter pouca gente, ele tem que ter bastante gente. Então ele vive escravizado sobre isso, que ele tem que dar um jeito de levantar aquele dinheiro para poder cumprir com os seus compromissos, e é certo, tem que cumprir mesmo. Aí ele acaba vendendo a alma para poder conseguir atingir aquele objetivo. Mas aí, meu irmão, essa liderança partindo para esse lado, a igreja vai se formar dessa forma. A igreja vai ficar dessa maneira, já vai ficar também atrapalhada. Então, ao invés do líder, do pastor, da liderança da igreja, dos pregadores, das pessoas que têm alguma influência, elas levarem para o caminho certo, elas acabam construindo cultos baseados em manipulação emocional, através de repetições excessivas, músicas hipnóticas, apelos dramáticos e linguagem emocionalmente carregada para produzir uma atmosfera espiritual. Entendendo? A igreja ela fica trabalhando em cima disso para produzir esse resultado. Então esse é um dos grandes problemas também. Primeiro grande problema, a deficiência do ensino da palavra. Segundo grande problema, a
influência da cultura pós-moderna, que é uma cultura consumista. A terceira grande raiz do problema é a liderança, que já parte para esse lado também. Elas já estão trabalhando em cima disso. E a quarta raiz do problema é a teologia da experiência. A substituição da autoridade das Escrituras pela autoridade da experiência pessoal, aonde eu senti torna-se de mesmo valor ou até superior ao que a palavra de Deus está dizendo. Já teve pessoas que me procuraram e disseram: olha, pastor, eu tive uma visão, eu tive um sonho, e o pastor precisa fazer assim. Aí eu falei: tá bom, irmã, tá bom. Só ouvi. Por quê? Porque o que a pessoa está dizendo está em contrariedade com a palavra de Deus, mas ela inocentemente acha que aquela experiência dela está acima da palavra de Deus. E isso é uma raiz do problema do emocionalismo hoje. As pessoas estão colocando o que elas sentem ao mesmo patamar ou até acima ao que a palavra de Deus realmente está dizendo. E quais são as consequências disso? São consequências devastadoras. Primeira coisa é uma imaturidade espiritual crônica. Observe que crentes que são desenvolvidos, são emocionalmente ativos em vez de ativos pela palavra de Deus, eles desenvolvem uma fé oscilante e dependendo das circunstâncias favoráveis. Quando enfrentam problemas, provações, eles precisam de fundamento bíblico, eles precisam da palavra de Deus para vencer as provações, mas aí eles não têm e não conseguem permanecer firmes e ficam andando para lá e para cá, como diz Efésios 4:14, levados por todo o vento de doutrina. Eles são facilmente manipulados. Por quê? Porque eles não têm fundamentação na palavra de Deus, então nunca crescem. É como se fosse uma igreja grande, cheia de bebês, uma verdadeira creche, aonde as pessoas não crescem. Elas precisam, como diz Paulo, de leitinho espiritual. Paulo diz assim: eu gostaria de lhes dar um alimento mais sólido, mas vocês não crescem, vocês são bebês. E esse emocionalismo tem produzido isso. Crentes imaturos, passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, quantos anos passar, ele não cresce, porque ele é baseado somente nas suas experiências, naquilo que ele está sentindo, em vez do que realmente a palavra de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus quer fazer com ele. Ele está vendido às suas emoções e às suas experiências. Uma outra consequência devastadora é a desvalorização da pregação da palavra de Deus. Se a pessoa ela está muito pelas emoções, já observou que tem alguns cultos que na hora do louvor está todo mundo ali. Na hora do louvor, eu vou colocar entre aspas, no período do louvor, está todo mundo ali dentro. Está todo mundo junto, gritando, pulando. Chegou o momento da pregação, eles começam a se levantar, e tem que beber água, e tem que andar e tudo. E apesar de muitos líderes dizer chegou o melhor momento, o momento da palavra, não, eu discordo dessa palavra, o melhor momento, porque o culto inteiro ele é uma bênção, desde o começo ao fim ele tem que ser o momento, mas no momento da pregação da palavra deveria exigir-se mais uma atenção, uma priorização das pessoas, da parte das pessoas, em querer ouvir a palavra, porque a palavra vai produzir nela resultados, né? Mas hoje pode-se observar que a pregação ela é desvalorizada em vigílias, que não são vigílias, são noites de louvor, madrugada de louvor, eles chamam de vigílias. No momento do louvor está cheio, no momento da pregação vazio, porque todo mundo... E tem mais, o pregador ele tem que mexer com o povo, senão o povo não fica, irmão. O pregador, se ele não mexer com o emocional do povo, o povo não fica. O povo precisa sentir a presença de Deus enquanto o pregador está pregando, senão não é pregação. Espetacularização da adoração. Irmão, adoração, a palavra adoração, ela significa prostrar-se,
Então, se eu estou adorando, olhe bem, preste bem atenção. Se eu estou adorando, eu desapareço. Eu tenho que desaparecer. Eu tenho que me encurvar, eu tenho que sumir enquanto ele aparece. Esse é o sentido de adorar. O adorar é prostrar-se, é curvar-se, é desaparecer enquanto ele aparece, enquanto ele é o alvo da adoração. Ele é grande, isso é adorar. Adoração é isso. Mas o que adoração é hoje? O que as pessoas entendem como adoração? E isso transformou a adoração em entretenimento religioso. E o foco migrou em vez de colocar Deus nas alturas e Deus seja exaltado, migrou para as sensações daquele que está adorando, invertendo completamente o propósito da adoração. Outra consequência devastadora disso é a vulnerabilidade. Se as pessoas não têm firmeza na palavra, elas são vulneráveis a qualquer coisa. Se elas estão indo para a igreja para sentir Deus, em vez de viver Deus, em provar Deus e servir a Deus, elas não são firmes, elas não são constantes. E elas acabam se deixando levar a cada desvio. Irmão, experiências aqui, que quem está me assistindo e me conhece e tem conhecimento das pessoas que eu conheço também, no meu convívio aqui, sabe de pregador que pregava a palavra de Deus, mas sempre era aquela emoção, sabe? Nós estamos sentindo Deus, olha que unção, olha que Deus. E desviou e foi para outra religião. Não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas uma religião bem complicada. A pessoa saiu e foi para lá. Poxa, mas não estava sentindo Deus, não estava sentindo a presença de Deus. E agora, e a firmeza e a solidificação da palavra desapareceu? O Espírito Santo perdeu? É isso? Não, está errado, irmão. Isso está errado. Agora, essa semana atrás falaram também. Alguém veio aqui em casa e disse: lembra da cantora fulana de tal, que congregava naquela igreja tal? Eu falei: lembro, aquela irmã. Então ela saiu da igreja e está congregando em tal lugar assim. Eu falei: não pode. Estava em uma dessas religiões aí também. Não é possível, irmão. Se a pessoa é solidificada na palavra, ela é firme, ela é selada com o Espírito Santo, ela é firme em Deus. Agora, se ela vive pela emoção, pelo emocionalismo, as consequências são devastadoras. Olha aí, não tem solidez bíblica, a palavra de Deus não é firme também, e a adoração se torna um espetáculo e ela é vulnerável, ela é levada por qualquer coisa. E também a quinta consequência aqui, para nós passarmos aí para o próximo ponto, é uma dependência espiritual. Desenvolve-se uma dependência doentia de experiências emocionais para se sentir espiritual. Se eu não sentir, então eu não sou espiritual. A pessoa, ela precisa sentir cada vez mais intenso para ela estar bem. Se ela não sentir, ela não está bem. Qual é a solução? A solução é uma vida cristã fundamentada na fé, na verdadeira fé da palavra de Deus. É o nosso texto base que nós lemos: andamos por fé e não por vista. E também a palavra de Deus diz em Abacuque 2:4 que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé e não pelas emoções. E a fé, irmão, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza plena na palavra de Deus. Você não sente fé. Fé você tem ou não tem. Você é uma convicção na palavra de Deus, é uma certeza. Hebreus 11 diz: é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. As características de uma fé genuína são: objetiva, baseia-se em fatos revelados por Deus, não em sensações subjetivas. Constante,
porque ela permanece firme independentemente das circunstâncias. Nós vamos ter o caso de Abraão, que Deus falou com ele: você será pai de multidões, mas ele não tinha filho, irmão. A sua esposa era estéril, como ele seria pai de multidões? Mas ele continuou caminhando com Deus e se tornou pai de multidões. É racional, envolve a mente, não apenas as emoções. É algo que toma a vida e não só aquilo que a pessoa está sentindo. E é transformadora. A fé genuína, ela é transformadora. Ela produz mudança real de caráter e de comportamento. A palavra diz lá em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a fé genuína, ela é baseada pela palavra, ela é baseada por aquilo que Deus está fazendo, né? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos, para solucionar o problema, fé verdadeira na palavra de Deus. A fé verdadeira e não uma fé sentimentalizada. Eu creio porque sinto. Não é creio porque sinto. Eu creio, eu tenho certeza porque é. Deus está fazendo, Deus vai fazer. É certeza, convicção. Não é, eu estou sentindo. Não, o sentimento é uma consequência. Você pode sentir Deus no culto, não é proibido sentir Deus. Você, na verdade, tem que sentir mesmo, pois Deus está presente, mas não deve ser regido por aquilo que sente. Segunda solução para esse problema é uma dependência do Espírito Santo. A primeira solução é alicerçado na palavra de Deus, pela fé, né? E a segunda coisa é uma dependência do Espírito Santo. A vida cristã, ela é sobrenatural por natureza. O Espírito Santo nos capacita a viver pela fé, guiando-nos na verdade, consolando-nos nas aflições e lembrando-nos das promessas divinas. A Bíblia diz em Gálatas 5:16: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, primeira coisa que precisamos fazer é ter a confiança na palavra de Deus, viver pela palavra de Deus, fundamentado pela palavra de Deus. Segundo é guiado, dependente do Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, e não aquilo que as pessoas estão chamando de Espírito Santo, que na verdade é puro emocionalismo. Terceira coisa, confiança na soberania divina. Deus tem um propósito, meu irmão. Deus tem um plano. Deus, ele é soberano e ele está no controle das todas as coisas. Se andamos por fé, independente do que está acontecendo, nós não nos somos levados por isso, porque nós andamos por fé. Lá a Bíblia diz em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em Isaías 55, versículo 8 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então nós devemos aprender que devemos confiar em Deus. A solução para o problema primeiro, alicerce bíblico. Segundo, dependência do Espírito Santo. Terceira, entrega total, confiança na soberania de Deus. A vida emocional, ela tem muitos perigos. Decisões imprudentes, pessoas que são levadas pelas emoções tomam decisões impensadas. Muitas vezes pode ver que pessoas que são muito guiadas pelas emoções, elas não permanecem em igreja nenhuma. Nenhuma igreja está boa. Tudo quanto é denominação para ela não serve. Vir pulando de galho em galho, já passou por 10, 12, 20 igrejas e nada tá bom. Inconstância espiritual, a pessoa não tem, um dia ela está bem, cheia de Deus, vamos dizer assim, no outro dia está vazia, ela não tem firmeza, ela é inconstante. Terceiro, questionamento das promessas divinas, porque ela não está sentindo, então ela questiona, ela vive questionando. Já tem um hino aí que fizeram, questiona ou adora, mas eu prefiro adorar. A canção termina dizendo: eu prefiro adorar. Então quer dizer,
não adianta muito viver questionando, porque Deus, o que Ele tiver para fazer, Ele vai fazer, irmão. Independente se você concorda ou não concorda, Ele sempre faz. Suscetibilidade ao engano, pessoa que vive pela emoção, ela é levada, muito enganada muitas vezes, né? Lá em Provérbios 14:12 diz: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles é a perdição. Então a pessoa, se baseando pelas emoções, meu coração está dizendo, vai pelo coração. O coração engana muito. E também uma ansiedade crônica, a pessoa nunca está firme, ela sempre está preocupada. E Jesus ensinou que se nós confiamos no nosso Pai, se nós sabemos que nós temos um Pai celestial, a gente não precisa ficar aí preocupado com o que vai acontecer, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele cuida de nós. Se nós temos fé verdadeira, então não vivemos aí preocupados, ansiosos e desgastados, tentando sentir a presença de Deus, ou por favor Deus fale comigo, porque senão eu não vou conseguir. Isso aí é o perigo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Para mim encerrar aqui, eu quero colocar aqui algumas aplicações práticas da fé que nós devemos fazer para poder desenvolver a fé em vez de ser guiados pelas emoções. A primeira coisa que devemos fazer é desenvolver disciplinas espirituais consistentes. Nós devemos ter estudos bíblicos sistemáticos e regulares. Nós devemos ter orações baseadas nas Escrituras, não apenas naquilo que estamos sentindo. Nós devemos meditar na palavra, independente do estado emocional. Nós devemos procurar sempre ter um estudo diário da Bíblia e a oração, sempre estar construindo um relacionamento diário com Deus pela palavra de Deus. Decisões baseadas na Bíblia. Nós devemos procurar tomar as nossas decisões não por aquilo que estamos sentindo, mas sim pela palavra de Deus. Consulte as Escrituras antes de agir. Veja se aquilo não está em confronto com a palavra de Deus. Busque conselhos de pessoas maduras e evite decisões impulsivas em momentos de alta ou baixa emocional. Quanta gente já tem feito besteira porque na hora da emoção alta tomou uma decisão ou tomou outra. Busque basear-se pela palavra de Deus. A terceira aplicação prática que temos é que devemos ter uma perspectiva da eternidade. A emoção ela é passageira, mas a fé ela é permanente. A emoção é passageira, a fé é permanente. Você pode estar triste, mas se a tua vida está focada na eternidade, essa tristeza passa e você vai viver com Deus para sempre, do mesmo jeito. Triste ou alegre, foque na eternidade. Tenha uma perspectiva da eternidade. Lembre-se das promessas que foram feitas. A palavra de Deus garante. Veja as dificuldades presentes à luz da eternidade e mantenha o foco nos valores do reino, não nos valores temporais. Agora, para os líderes, os pastores, as pessoas que me assistem, procure trazer para a sua igreja um ensino bíblico sólido, um ensino que vai a pregação, procure trazer mais uma pregação mais expositiva do que apelativa. As pessoas estão muito tentando apelar para o emocional das pessoas e esquecendo que nós devemos expor mais a palavra de Deus. A palavra por si só, ela já produz um grande resultado. Então, procure trazer mais ensinamento bíblico, traga culto de estudo da palavra de Deus, comece a promover discipulado de crente, promova maneiras das pessoas se firmarem mais na palavra de Deus, porque se firmando mais na palavra de Deus, serão pessoas mais firmes, mais constantes e não levadas por qualquer vento, qualquer doutrina que aparecer aí. Também procure estruturar os cultos, deixar os cultos mais equilibrados. O culto precisa ter adoração, ensino e comunhão, mas tudo isso de forma equilibrada. Evite manipulação emocional através de técnicas artificiais e permita que o Espírito Santo opere através da palavra, não apenas na emoção. O Espírito Santo ele pode salvar durante a exposição da palavra. O Espírito Santo ele pode curar enquanto a igreja está cantando
em uma só voz, em um só pensamento. Então, dessa forma, você vai ter uma igreja bem mais abençoada, bem mais constante e uma igreja crescente na verdade da palavra de Deus. Na próxima terça, meu irmão, nós estaremos aqui falando sobre o legalismo religioso e as suas terríveis consequências no meio da igreja de Deus. Amém? Espero você aqui na próxima lição, em nome de Jesus. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo. Esse tema ele é muito importante. Se tiver alguma dúvida, comente aí, os comentários estão abertos. Vamos estudar a palavra de Deus. Se tem algum tema também que você gostaria que eu abordasse dentro desse tema, né? Algum assunto que você gostaria que eu abordasse dentro desse tema, nos fale aí que nós estaremos providenciando de acordo com aquilo que Deus nos provê. Amém? Deus abençoe.